Uma linda e maravilhosa noite a todos, uma linda e verdejante vida a todos. Sejam todos, todas muito bem-vindos a mais essa live do nosso canal. Ei, Bia, seja bem-vinda. Então, hoje nós temos um tema bastante interessante e vamos trocar ideia com essas moças incríveis do Laboratório de Cura Intuitiva. Maravilhosas, lindas, poderosas, que a gente vai trocar essa pequeno diálogo. Ei, Isis, seja bem-vinda. O tema hoje é sobre as relações desequilibradas do terapeuta, ou seja, vampirismo em relação à forma como o terapeuta age com seus pacientes. Fazer uma série de lives. Essa aqui é a primeira, que a gente vai estar falando sobre esse tema de desequilíbrio energético, vampirismo e outras coisas. Vamos aqui chamar o Lab. Só esperando aceitar. Ei, Lilian. Olá, Bruno, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo perfeitamente? Perfeitamente, em alto e bom tom. Ah, maravilha. Se as outras meninas também desejarem, se a Bia também desejar entrar aqui, eu sei que agora já dá para fatiar essa tela aqui em várias partes, então fica à vontade também. E é sempre um prazer, uma honra estar com vocês, falando, conversando, dialogando sobre vários temas interessantes. Boa noite a todos que estão entrando, boa noite a todas. Boa Então, noite, querida, gente. como você está? Muito bem, muito feliz por essa live, por essa oportunidade aqui de ter esse bate-papo tão interessante, né? Ainda mais hoje em dia, com a pandemia, que as pessoas falam muito da questão das terapias, né? E como sempre, em todas as profissões também surge a questão do abuso, do charlatanismo, né? Também nessa questão terapêutica. Nossa, isso é muito preocupante, porque no momento em que a gente acaba voltando para dentro, no momento em que a gente se recolhe, né, que o universo nos dá a oportunidade de se recolher, e aí vai procurar alguém para direcionar, ou pelo menos dar uma desanuviada nessa carga mental toda que a gente está passando. E aí, digamos assim, não, nunca fiz terapia, vou experimentar fazer uma terapia, e pum! Aí pega de uma vez, é sorteado pelo universo, né? E pega uma Verdade. pessoa que no terapeuta, em vez de doar energia, tá puxando. É verdade. Aí a pessoa acaba, tem um problema sério nisso, que muitas vezes acaba generalizando e achando que é todo mundo assim, que todo mundo está ali para enganar, que isso não funciona, que não vale de nada, que não presta para nada, né? E entra aí nesse preconceito, nessa rotulação de todos os terapeutas. Ah, terapeuta holístico é charlatão, isso não existe, não. Coloca todo mundo do mesmo balaio e aí já foi. Querida, você já passou por alguma situação desse tipo, que você foi fazer uma terapia, foi receber um atendimento e saiu de lá de uma forma meio estranha, meio algo que não está batendo? Ah, então, olha só, terapia, não, eu nunca passei por essa situação, mas eu já passei por uma situação há muitos anos, isso tipo 20 anos atrás, Eita, de entrar em um grupo, muito tempo atrás, né? Lili aqui não é tão jovem mais, mas aí eu passei por uma situação de um grupo
que tinha a proposta de estudo, né? Inclusive estudo espírita, né? E entrou muito no esquema que eu percebi do grupo da questão da gurutização, que a gente fala, tipo assim, a pessoa se colocou numa posição de ser o nosso guru mesmo, posição que a gente acabou aceitando, e uma coisa que eu percebi é que hoje, analisando hoje, com a minha experiência e vendo qual o meu caminho de estudo, meu caminho de aprendizado, eu percebi que ele, por exemplo, não disponibilizava fontes que a gente pudesse pesquisar por conta própria, entendeu? Tipo assim, o conhecimento vinha dele, ele era a nossa fonte. E se a gente fosse estudar com um livro, o estudo era guiado por ele, no livro pré-determinado por ele, entendeu? Então, naquela época, a gente, como grupo, a gente aceitou e foi por esse caminho e tal. Eu tinha questão da juventude também e tal. E eu vi depois que, poxa, gente, isso não faz sentido nenhum, né? Que hoje o meu caminho e os cursos que eu fiz, inclusive um dos cursos que eu fiz foi com você, né? O de cromoterapia, né? Aquele do metafísica essencial dos chakras, que foi o que eu fiz. E assim, outros cursos que eu acabei buscando e fazendo. Então, tipo, eu montei minha biblioteca aqui, ó, gente, aqui, ó, o Kybalion, esse livro introdutório que é muito bom da energia dos chakras e dos corpos sutis. Ele é para quem está começando mesmo, então, para você a partir daí, você buscar o seu caminho muito bom. Aqui, ó, esse aqui é mais complexo e mais profundo, mas eu vou te falar. Então, assim, gente, busquem o seu caminho, sabe? Eu acho que se a pessoa quer que você corra atrás do seu conhecimento, boa noite, Deco aí, ó. Se a pessoa quer que tá ali te orientando, ela quer que você mude, ela quer que você descubra nossas coisas, ela não vai deixar você presa só às palavras dela, né? Não vai deixar preso só o que ela está te transmitindo, só o que ela está dizendo para você. Então é muito importante você também ficar atento a isso. Tipo assim, essa pessoa está me possibilitando ver outras coisas, enxergar de outras formas, né? Já é uma coisinha para você prestar atenção. Eu estava vagueando aqui pelo Instagram, umas semanas atrás, que esse mês eu vou dar aquele curso que eu só dou uma vez ao ano de autodefesa energética. E quando a gente entra no fluxo, a gente entra no fluxo e o universo vai presenteando a gente com algumas informações interessantes. Então eu já estava entrando no fluxo do curso e tudo mais. Aí veio um post que alguém republicou sobre tarô, né? Sobre o tarólogo como um vampiro, né? O post basicamente era aí, caso o seu tarólogo ele se apresenta somente Charlatão. não, não nem charlatão, tipo, só ele é a solução, só ele é o caminho, só ele é Ah, a tá. vida, só vai ao Pai se for por ele. Então faz com Eu que sou o qualquer. caminho, a verdade e a vida, né? Como é que é? Exatamente. Então, se você precisa saber se vai comer batata ou vai comer macarrão, abre lá o tarô com ele. Então, basicamente o post era esse, estava falando sobre esse acorrentar a figura do tarólogo. E aí me acendeu uma luz, falei assim, poxa vida, eu vejo isso no. A gente tem isso, né, como tarô, mas isso está num universo muito maior. E foi quando eu tive um insight desse ponto do terapeuta enquanto vampiro, né? Aquele que ele se apropria da energia daquele que está sendo atendido e ele ajuda, ele vai, doa lá uma quantidade, mas ele acaba prendendo ele, só ele que resolve os problemas, só aquela dor de cabeça tem que procurar ele, a terapia é a mais poderosa, a mais incisiva, com conexões da quinta, sexta, sétima, décima terceira dimensão.
e só ele é o caminho, a verdade e a vida de solução. E aí eu falei, não, eu tenho que compartilhar essa live com as meninas do Lab, porque essas também estão com um trabalho essas tiveram um trabalho muito bacana com os chakras, um tempinho atrás, estão fazendo de meditação. Fala, não, tem que compartilhar com elas para a gente conversar junto. Sim, sim, porque assim, o que acontece? A gente quer mostrar para as pessoas, e é um dos processos é um dos sistemas, vamos dizer assim, né? Uma das bandeiras do Lab é a importância do seu trabalho no processo de cura. Né? É muito da alta cura e você se conhecer para você começar a entender o que funciona para você. Né? Então a gente fala assim, o tarô é a ferramenta, as runas que você faz a leitura são ferramentas, o reiki é a ferramenta, o Theta Healing, talvez a barra de Access, né? São ferramentas que estão aí à disposição. A pessoa precisa disso necessariamente? Não. Ela pode descobrir os seus caminhos no processo que tem mais a ver com ela, entendeu? Ela pode descobrir isso. Mas essas ferramentas estão aí à disposição da gente. Tem profissionais que não são sérios, mas tem profissionais que são super sérios. E cabe a gente também ter essa autocrítica, ter essa percepção, essa análise e usar o nosso senso crítico e também o processo intuitivo para sentir, poxa, isso está mudando a minha vida, eu tô fazendo isso está me acrescentando algo, porque em todas as profissões a gente vai ter esse tipo de demanda, né? E muitas vezes as pessoas acham que o problema é porque a pessoa está lhe cobrando. Nossa, um absurdo ela tá cobrando para pôr tarô ali para mim e se apega a uma coisa assim que é o menor daquilo ali, porque a gente está manifestando na materialidade, nós estamos vivendo na materialidade e a gente precisa é um trabalho, a pessoa está exercendo o seu trabalho, mas que forma que ela está exercendo aquilo, né? E muitas vezes as pessoas não pensam por esse lado. Não, peraí, ela está oferecendo mesmo aquilo, está sendo produtiva, está me ajudando de alguma forma, está me ajudando a encontrar meus caminhos. Né? É isso que a pessoa tem que pensar. Exatamente. Aí não entende que é um investimento nela. É um investimento, sim, com certeza. E eu falo assim, por exemplo, eu aplico o reiki, né? Eu falo assim, olha, eu não vou te curar, eu não vou mudar a sua vida, mas eu posso te ajudar a criar um momento de alinhamento, talvez para você ter uma clareza para encontrar os seus próprios caminhos. Você vai ficar nisso, talvez toda semana a gente aplica, 15 dias a gente aplica todo mês, mas não é isso que vai mudar se você não mudar dentro de você, né? Exatamente. E aí, para poder alinhar com essa pergunta que o Deco trouxe para a gente poder comentar essa dependência esotérica, né, quase um vício esotérico, é pegar o, o profissional do outro lado, né? Você vai lá, procura e tudo mais, mas aquele profissional ele entra e percebe que ele está entrando num fluxo financeiro. E aí, em vez dele entender justamente esse ponto, a energia do dinheiro é uma energia que nos conecta para manifestação, para materializar, para rodar a roda da vida, não, ele entra no medo. E aí, o que que faz? No primeiro atendimento, já coloca que ele é o caminho por a técnica especial, mesmo que seja o reiki o reiki é maravilhoso, mas assim, torna uma coisa tão grandiosa que ele vê o paciente, paciente é difícil a gente colocar uma palavra assim menos Interagente. Eu gosto do interagente, né? interagente. Interagente ainda tô degustando essa palavra, né? Quase não uso ela. Então, é ver o interagente como que necessita de cuidados, que vão ter uma troca
troca de informação, uma troca energética, e que ele vai deixar, na verdade, ele pronto para ir para a vida. Se ele voltar na próxima semana, maravilha, gostou do trabalho, mas se não voltar, Deus o abençoe, segue em frente e a roda Sim, gira. E aí entra num processo de medo, de um processo de escassez, que mesmo ele falar assim, não, tem uma ótima semana, ele vai, puxa, cria um vínculo, cria dentro da apometria, a gente fala assim, cria um cordão umbilical para aquele olha só. cliente, e aí ele vê ele, na verdade, como um cofrinho, do qual ele vai criar uma demanda o tempo, toda semana, fala, não, você volte aqui toda semana que vem, porque tem que olhar alguma coisa aqui, e aí vai mantendo, em vez de cada vez liberar o paciente nesse ponto, ele vai dizer, não, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, e acorrenta. E o legal, como terapeuta, todo terapeuta, assim, que está, é, alinhou, abençoou, ele segue o caminho, a gente segue o nosso caminho, ele voltando, maravilha, ele faz o processo, se não voltando, está abençoado. E com o passar do tempo, espaçando cada vez mais esse ponto, porque a ideia é da liberdade, e não pensar nele como fonte de renda. E aí, pensando aqui, já alinhavando com o que o Deco colocou para a gente, daquela necessidade, porque não consegue olhar para dentro, e toda vez que olha para dentro fica com medo das sombras, e aí tem que se prender em patuá, prender no pozinho, se prender na correntinha, e aí encontra um terapeuta que só consegue funcionar nessa forma de funcionamento, e aí fica preso. Ah, não, quero fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E toda semana recebe, vai procurando essa, essa demanda enorme por uma terapia, sendo que ela não está olhando para dentro, não está percebendo o bem que ela já está recebendo, e só quer sentir, só quer ver luzinha, só quer ver, só quer ver o fenômeno, né? Porque tá sentindo bem, tá sentindo fazendo um rupio, né? Como diria aqui, né? Ficar rupiado todo porque tá passando. E aí fica só preso nessa sensação do fenômeno e sem conta. O terapeuta que só quer o valor financeiro, com aquele que não quer olhar para dentro e fica preso só no esotérico, no só externo, e pronto, caso os dois, você tem o que a gente conhece como simbiose, né? Começa a ter uma Sim. relação excessiva, de dupla troca, o terapeuta ele acaba obsediando esse paciente, e o paciente obsedia o terapeuta porque está querendo lá ficar só por conta de ficar recebendo. E essa relação tende a se estreitar até o ponto que eu falei, que é a simbiose mesmo. E é extremamente perigoso quando chega nesse ponto de simbiose. Ambos vão se alimentando dessa energia, né, Bruno? Ambos estão ali se alimentando dessa energia, sugando assim um ao outro, porque um tá dando o que o outro quer. Aquilo que falou, o interagente ali não quer olhar para suas questões profundas, então ele se apega ali a ficar assim, acende uma vela, pega um cristal, né, toma um banhozinho de erva, mas assim, nunca, porque essas coisas funcionam, mas assim, não é só isso. Isso são símbolos, né, para você ir trabalhando as suas questões profundas. Aí você se contenta naquele ritualzinho ali, pronto. Tô iluminado agora. E o terapeuta vai nessa, vai dando o que a pessoa quer também e se alimentando dessa dependência, né? E foi muito interessante quando você propôs esse bate-papo aí com o Lab, porque essa questão dessa simbiose, eu nunca tinha pensado nisso, né? É uma coisa que a gente não reflete muito sobre isso. Assim, poxa, será que eu tô virando o guru do meu interagente, assim? Será que tá uma relação saudável mesmo? Esse é um ponto bastante importante para nós, enquanto terapeutas,
evitar gurudização. Na verdade, evitar o ego inflamado, que é o ego inflamado é que leva ao processo do vampirismo terapêutico, né? O terapeuta enquanto vampiro. Porque se só minha técnica que é boa, se só minhas mãos curam, então o que que eu vou fazer? Eu vou manter ou ter a manutenção desse estado para que todos aqueles que cheguem até mim sempre estejam comigo. Aí eu crio uma egrégora, né, para fazer essa manutenção e somente através dos meus caminhos. Por quê? Porque meu ego está inflamando. Eu tive o resultado com eu tive resultado com você, estou vendo aqui o nome da Marta, então vou citar a Marta. Tive resultado com a Marta, então eu tive um resultado com tantas pessoas que eu falei, não, então eu sou o Eu cara, sou bom mesmo. eu sou bom mesmo, as pessoas vêm até aqui, se eu sou bom mesmo, então elas têm que continuar comigo, porque eu sou minha verdade é a vida. Então a gente Aham. A Ela gente ficou está tentando ótima, né? resolver Ficou isso o ótima. tempo todo, mas acaba sendo isso. O ego amado, ele acaba quebrando toda a conexão espiritual. E aí, em vez de eu estar recebendo o cosmos e passando aquela energia maravilhosa que vai fazer a outra pessoa entrar no processo dela mesma, ela se alinhar e ela se curar, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar, primeiro que eu vou estar doando, vou pegar da minha energia pessoal e doar para a pessoa, porque eu já não estou com conexão lá em cima. Segundo que eu vou ter que puxar energia de algum lugar. Então eu dou parte dessa energia, daqui a pouco eu estou puxando de novo, a pessoa sai de lá bem, daí a umas 2 ou 3 horas ela está ruim de novo. E aí já vai mandar mensagem aqui, marca para mim a sessão, estou precisando assim. Não, pode vir cá, tem um horário aqui para você e volta. E continua nisso, porque eu estou tirando uma energia minha, mas depois eu vou querer de volta. Eu, enquanto Sim. terapeuta, que não estou mais conectado com os planos divinos, né? Assim, a minha parte para trabalhar esse ego em mim, o que que eu estou fazendo? Eu dou da minha energia, daqui a pouco eu puxo e puxo junto. Porque aí se eu puxo junto dela, a energia dela começa a decair, ela volta em mim, né? Porque eu já deixei ela muito bem, essa pessoa ficou muito bem. Então, fica mais fácil dela lembrar que eu posso deixar ela bem de novo. E eu acho que eu posso. Ela acha que eu posso. Aí, Aí casou aí, né? E como é que fica a alimentação dessa egrégora, Bruno? Porque, tipo assim, o que que rompe esse ciclo? Como é que a pessoa pode agir numa situação dessa? A egrégora vai tentar mantê-la ali? Como é que funciona isso aí? esse é um ponto bastante interessante, porque se você dá demanda, tem quem compra. Então, se eu já estou com o ego inflamado e vampírico, eu estou criando uma demanda energética e que alguém vai querer suprir junto comigo. Então, além dos meus mentores darem uma afastadinha para ver se eu caio do cavalo, uma outra equipe começa a se juntar para mim, que não é uma equipe bacana. Eles que vão dar uma sustentação temporária, mas também vão cobrar um preço. Então, você começa a entrar num todo um processo assim de criar uma egrégora bastante sinistra. E a pessoa? Bom, esse que é o ponto muito importante. Todo processo de autodefesa, ele inicia com o primeiro ponto, que é o ponto mais principal. Na verdade, qualquer processo começa com esse ponto, que é a autopercepção. Então, o que que cabe à pessoa? O que que cabe à pessoa? Na verdade, cabe a vocês, meus amores, que estão aqui fazendo parte dessa live aqui, ouvindo a gente. Se quiserem fazer algum comentário, escrevam aqui embaixo e deixa a gente conversar junto com vocês também. É, É, mandar alguma dúvida, né? Qualquer coisa aí, ou pode mandar. quiser contar um caos que aconteceu com vocês também, conta aí para a gente aumentar, a gente trocar esses saberes. E aí o que acontece?
Quando a gente tem autopercepção, a gente começa a fazer a comparação do que está acontecendo. Poxa, eu estou passando por esses atendimentos e eu não estou me sentindo tão bem assim. Depois de um certo tempo, tem alguma coisa errada. Ou eu, que estou fazendo muita besteira, né? Estou passando por tudo quanto é lugar ruim, ou tem alguma coisa errada com esse atendimento. Então, tem que ter um senso crítico, tem que procurar essa live fora. E porventura você está passando por vários atendimentos com a mesma pessoa e não está sustentando, começa a fazer as perguntas. Eu não estou dizendo que seu terapeuta ou terapeuta é vampiro, não é isso. Só estou dizendo assim, começa a fazer essas perguntas. Por que que eu estou caindo sempre? Por que que meu nível de energia tá baixando? E outra coisa, se esse não é um campo vampírico, que é um campo saudável mesmo, com um terapeuta, pode procurar outro que não tem problema nenhum, ele não vai achar ruim. Sim, Isso é bastante importante. Se a relação entre o terapeuta e o interagente é uma relação saudável, se você falar assim, ah, não, eu quero ir lá na Lilian, que quero experimentar a naturopatia. Eu falei, não, me conta, sabe? Esse é o ponto importante para a gente ficar atento. Se você está sentindo esquisito, comenta com o terapeuta que vai experimentar uma outra terapia, está fazendo, recebendo sessão de reiki, ah, vou experimentar um jorei, e ele fala assim, sim, vai lá, depois me conta, porque geralmente é isso que acontece, né? sim. Se uma relação saudável, não tem um ego inflamado nisso. Ele pode perguntar no máximo assim, ué, o que aconteceu? Aí pode começar a se questionar sobre alguma coisa dele. E ótimo também, é bom que ele também verifique os valores, mas geralmente o terapeuta vai falar assim, não, vai lá depois me conta como é que foi a sessão. Ele vai te incentivar. Ele vai falar assim, olha, é diferente, eu nunca, talvez ele tenha experimentado, fala, ah, nunca experimentei, se experimentei, vai lá. Ah, não, eu te indico fulano de tal também, sei lá. O importante, Aham, sim. importante, é o seguinte, ele vai te incentivar, ou pelo menos vai ficar entrando numa posição neutra. É porque não tem esse apego, né, Bruno? Igual, por exemplo, agora eu estou cursando, né, o bacharelado em naturologia e, e a gente muito, o naturólogo tem muito isso, sabe? De saber o momento de olhar para a pessoa e falar, não, nisso eu não posso te ajudar, eu vou te indicar essa pessoa aqui que vai trabalhar essas questões. Ou então procura alguém mais desse nicho que vai ser melhor para você, né? E o terapeuta holístico sério, ele tem esse viés de falar, assim, essa tranquilidade de falar para a pessoa, porque ela sabe que ela não é dona do processo de mudança, ela não é dona do processo de melhoramento da pessoa. E o que a gente quer é ver essa pessoa abrir seus portais, é ver essa pessoa se libertar, porque quando cada indivíduo cresce, quando cada indivíduo se liberta, quando cada indivíduo abre a sua mente para questões mais conscientes, é o coletivo que está se abrindo, né? Então a gente não tem esse medo, esse receio, vai, meu filho, vai, acha o seu caminho, entra aí no seu processo, que é isso que você tem que fazer mesmo. É exatamente isso, mesmo porque a gente não domina tudo, é uma arrogância tremenda. E assim, eu estou falando isso como terapeuta, a Lídia também falando como terapeuta, nesse ponto de achar que vai lidar com toda a problemática de quem vier até nós. Exatamente isso que a André está falando, a questão da expansão da consciência. Se eu sei dos meus limites temporais, porque nós, eu, a Lídia, todos vocês, todo mundo, é tudo a semente, é tudo a centelha divina, é uma coisa infinita. Mas agora, nesse teatro da vida, a gente está utilizando um papel bastante limitado. Então, nesse ponto, nesse espaço, nesse tempo, o nosso conhecimento ele está limitado. E, por exemplo, eu estou vendo aqui o nome da Andréia, então eu vou citar a Andréia. A Andréia, ela tem uma
quem aparecer aqui eu vou citando. A Andrea tem uma demanda e talvez, por exemplo, eu estou atendendo ela com uma das minhas técnicas. Aí eu vejo que o viés dela, por exemplo, poderia ser com as suas técnicas. Ele fala, não, olha só, para essa situação, eu acho que você poderia procurar, por exemplo, a Lilian. A Lilian trabalha com naturopatia, trabalha com isso, trabalha com aquilo. É bastante interessante isso. Dá uma olhada com ela. Ou então, esse ponto aqui seja do PNL. Tem um terapeuta que eu conheço. Ah, não, talvez o que possa resolver você seja é, florais ou então homeopatia. Não, apesar de ter feito um curso de homeopatia caseira, eu não tenho um domínio sobre homeopatia, então eu não vou receitar homeopático. Sim. Você pode procurar um homeopata e falar que eu percebi isso e isso, e talvez ele já vai encaminhando alguma coisa dentro da própria descrição. E tá ótimo, maravilhoso. E a gente está no nosso processo também de aprendizado, de crescimento, né, Bruno? É aquilo, ó. Estou estudando aqui, ó, a gente está estudando o tempo todo, a gente está lendo e relendo e tal. E muitas vezes o que a gente via de um jeito há um tempo atrás, a gente pensa, né, aquele caminho meu não estava legal, não, estou um pouco equivocada aqui, deixou. E tudo bem, né? E o que a gente quer é isso, que a pessoa descubra lá o caminho dela também e tal, e busque o seu próprio processo, né? Exatamente. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão assistindo essa live, vocês têm algum caso em que tiram-se como se sua energia tivesse sido invadida por algum terapeuta? Não precisa citar o nome, entenda. A gente não quer, a gente não está julgando, a gente só está Sim, trazendo esta realidade porque é uma realidade. Porque da mesma maneira que tem pessoas que são expansivas com energia e estão doando, tem aqueles que estão buscando para eles porque não estão ainda nesse sentido do partilhar. verdade. Olha só que interessante, André falou. Tanto é verdade que eu queria fazer um curso de runas com o Bruno e ele me indicou uma outra pessoa. Amei isso. Exatamente. Eu não dou curso de runas. Eu posso montar mais para frente quando dominar verdadeiramente a ferramenta. Eu sei ler runas, eu faço a leitura e tudo mais, mas eu não sei dar o curso. Eu não estruturei o curso. Então seria tipo, a Andrea está dando sopa. Ela está querendo um conhecimento do qual eu já tenho um nível a mais do que ela. Então, o que que eu faço? Cresço o olho, né? E boto algo nas coxas e dou para ela dentro daquilo que. Não pode. Também é um tipo de vampirismo. Eu abusar, né? Abusar da confiança dela em mim, porque ela já viu as lives que eu dou e tudo mais, de que eu vou pegar o dinheiro dela com o curso meia boca, que não vai sustentar. Então, se eu sei que eu não dou capacidade, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou aplicar, eu vou Sim. vivenciar, pois se eu sentir no meu coração, eu monto o curso e dou. Mas eu espero do fundo do coração que ela tenha seguido a minha orientação, caso ela ainda queira fazer o curso. Procure a moça que eu indiquei, porque é uma pessoa com muita experiência na área. Eu a conheço, eu vejo o quanto que ela domina da técnica, ela já tem um curso estruturado. Então, por que que eu vou prender a Andrea na minha pessoa? Porque o terapeuta vai prender a pessoa não roda a vida. Esse aqui é o importante. Não roda a roda da vida. Pode até rodar um tempo. Pode até rodar um tempo. Isso é verdade. Mas vai Mas cair tem um feio. preço. E nesse momento que a gente está vivendo, eu não quero pagar esse preço de jeito nenhum. De Nossa, nem fala. Libertar do máximo de coisa que puder, ao invés de atrair mais dívida, né? Pelo amor de Deus.
Teve um comentário aqui muito interessante da Paulinha. Uma amiga se tornou amiga da terapeuta dela e começou a tomar esporro no dia a dia. Ser criticada das atitudes dela, perdeu o limite. Conseguiu me ouvir, Bruno? Abaixou um pouquinho o Abaixou um som. pouquinho o som. Agora tá com retorno. Agora tá com retorno. Ah, meu Deus, o fone desconectou. Peraí, eu tenho essas coisas de tecnologia aqui. Eu tenho que conectar esse trem aqui de novo, ó. Vamos ver se eu consigo. Vai falando aí. É os fenômenos. Então, aí você vê isso aqui, ó. A situação que você trouxe, Paulo. Deixa eu conseguir abaixar aqui um pouquinho. Pronto, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Ai, ótimo. Eu apanhando das tecnologias. As tecnologias hoje, quanto mais luz a gente tem, mais interferência a gente causa nas tecnologias. Então ela está dizendo o seguinte: uma amiga se tornou terapeuta dela e começou a tomar esporro dia a dia e ser criticada das atitudes dela. Perdeu o limite. Exatamente. Aí tem uma tênue, Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado. É ótimo esse Mercúrio retrógrado, né? E acontece isso, porque se ela é sua amiga, ela já tem uma certa intimidade, e ela vai acessar um campo mais profundo. Esse que é o ponto importante. Quando você é terapeuta, independente qual linha terapêutica que você vai entrar num campo mais profundo. Seja um campo mais emocional profundo, seja um campo mental mais profundo, mas de qualquer forma você vai aprofundar dentro daquele campo, né? Você vai perceber e sentir coisas com uma profundidade maior. E aí, obviamente, que estouradas. E aí, se a pessoa não tem o discernimento de ter a separação, ter esse limite, também está gerando um abuso, está gerando um estado obsessivo de dirigir a sua vida. Sua amiga pode ser a pessoa mais maravilhosa. Ela pode estar no encantamento da terapia, nesse ponto, Sim. e está tentando te passar uma visão dela, com o filtro dela em relação a como você pode se tornar. E esse é um ponto importante, porque quando a gente está mais calejado um pouquinho dentro dos atendimentos, a gente sabe que a nossa verdade não é a sua verdade. Cada um vê a verdade tal qual os filtros que dá conta. Eu tenho um montão de coisas dentro de mim, a Lília tem um montão de coisas dentro dela, todo mundo tem aqui coisas dentro deles que conduz bonitinho. Agora, eu vou quebrar algo e não vou dar um chão depois, isso é maldade, né? Isso é maldade. Sim. Não, eu tô rindo aqui dos comentários, ó. A culpa é do Mercúrio retrógrado ou do Bolsonaro? Eita. Concordo com isso daí, Paulinha. A culpa sempre vai ser dele, né? Então, mas o Mercúrio retrógrado tá danado. Eu fiz uma live agora terça-feira, maravilhosa. Estava lá empolgado na live, porque é minha live semanal das runas, né? E foi a de perguntas e respostas. E aí alguma coisa... Nossa, essa live de perguntas e respostas é tudo essa live. E aí fechou. Eu falei, tá, tudo bem. Eu vou brigar com o universo. Eu vou brigar porque... Peraí, o que aconteceu? Desculpa, eu não entendi o que aconteceu no final. Então, o que eu fui fazer? Tá aqui as notificações do meu celular. Eu fui abaixar para poder tirar a notificação. Só que em vez de apertar o botão de tirar a notificação, apertei para poder olhar a notificação. E aí, gente. O que o Instagram entendeu? Acabou. Acabou a live. Aí eu abri de novo, usei minha cara de pau geminiana e fiz a mesma leitura da runa que saiu e depois abri
um trechinho de perguntas e respostas para as pessoas que tinham entrado por último para poder. Agora, veja só, eu poderia continuar, né, e depois vender. Não, não. Passou, recebeu e tudo mais. Agradecer o universo pela oportunidade de saber não, aqui abaixo a notificação e vai. Tá ótimo, tá lindo. Mercúrio retrógrado me ensinou a tomar mais atenção. Sim, experiência, ainda mais em live, né? Que tem hora que a gente dá umas apanhadinhas aqui. E essa é coisa maravilhosa, porque você vai aprendendo. E é o ponto. Eu não lembrava disso, de que no perdi a live, e ótimo, maravilha. Da mesma maneira que a gente, às vezes, tem a nossa energia pessoal, ela pode não ser adequada àquele paciente. Porque nós temos uma carga de um conjunto mental que está à nossa frente. E aquele paciente pode não se adequar a isso. Mesmo que naquele momento a Sim, gente esteja alinhado, naquele momento a gente esteja com o coração aberto, é, é o santo não bateu. sim, a energia não bate. Estando alinhado com o propósito, a gente vai falar assim, não, beleza, volto. Não, depois eu marco. Ok, depois eu marco e nunca mais marcou. Tudo bem. É, Agora, se a gente não está alinhado com isso, o que que vai fazer? Vai ficar mandando mensagem, ligando, querendo marcar, puxar e puxar e puxar. A pessoa até pode vir, né, muito a contragosto, e depois, durante o atendimento, nunca mais voltar, contar para 11 pessoas que foi ruim e pronto. sim. Aí já queima o seu filme, tudo por causa de uma insistência que seu ego tá ali assim, não, pode ser bom, puxa essa pessoa de volta aí que. O próprio terapeuta sem ter aquele ato de se ouvir, né? De olhar, peraí, isso aqui também não foi legal para mim, não. Deixa aí, porque isso também não tá legal. Ó, a Andrea fez uma pergunta aí, ó. O meu negócio parou de subir aqui e ficou estacionado. Deixa eu ver aqui. Semelhante atrai semelhante? É uma questão de semelhança? Isso é uma coisa maravilhosa. Essa é uma parte Agora voltou a subir. É, semelhante até semelhante? Sim. Em que sentido? No sentido da essência. Esse é um ponto que às vezes fica confuso quando a gente vai entender a lei da atração ou as leis espirituais. Semelhante atrai semelhante? Sim. Mas o que é semelhante? A essência. Por exemplo, eu sou uma pessoa comunicativa. A Lília é uma pessoa comunicativa. A forma como eu comunico é diferente da forma como ela comunica. Qual que é a essência? A comunicação. Eu sou uma pessoa que não sou muito organizada, mas o meu celular tá todo bonitinho, com pastas, com todas as coisas que é fácil de colocar. Minha esposa já é uma pessoa bastante organizada. Então, para quem olha para mim e olha para minha esposa, fala assim, vocês são diferentes. Mas qual que é a essência? Eu sou organizado, mas eu sou organizado, por exemplo, minhas pastas, eu tenho pastas bonitinhas, todas catalogadas no computador, subpastas. Meu celular tem pastas para não ficar muito solto. Então, eu sou uma pessoa organizada? Sou. No celular, no computador e nos livros. No resto, desorganizado. Então, em essência, eu sou organizado. Então, a minha essência é semelhante à essência dela. Esse é o ponto que às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, isso não tem nada a ver com como se atraíram a essência. A essência da pessoa que abusa da confiança do paciente, de querer, porque o que ela vai trair? Ela vai trair uma pessoa que também é escasso. Ah, mas a pessoa é cheia de dinheiro.
mas ela, por exemplo, é escassa da atenção para com ela mesma, é escassa do ponto de vista emocional, ela é escassa do ponto de vista da força de vontade dela. E é escasso. Então, entendam, sim. a lei da atração, a lei espiritual que fala sobre semelhante até semelhante, ela nunca falou que a história é a mesma. Ela sempre fala que a essência é a mesma. Então, Com esse se a gente... negócio, a questão mesmo da escassez e a abundância, né? É muito interessante, porque às vezes a pessoa, você olha para ela, financeiramente ela não tem muita coisa, mas ela tá ali, se sente super abundante, assim, no que ela tem. E às vezes a pessoa tem um monte de coisa, tá lá, um apartamento, um emprego bom, e ela tá sempre assim, com aquele medo de perder e tal. Então, é isso mesmo. A essência, a gente muitas vezes não está vendo isso, não está percebendo, mas energeticamente não tem como fugir. Exatamente. E aí é que entra esse ponto desse papo nosso, do terapeuta enquanto desequilíbrio. E seja bem-vinda, querida. Boa noite. E boa noite a todos que Boa noite, dias. Isabela. É, se você está vivendo no medo, em alguma instância, você vai ter alguém que vai também estar com medo de alguma coisa. Então, se você está com o medo de que todo o conjunto do espiritual vai te atacar, o que que vai acontecer? E vai procurar um terapeuta para te ajudar? Você vai encontrar um terapeuta que também está com medo, medo de faltar dinheiro para ele. E aí, o espiritual vai te atacar. Qual é o espiritual? Ele, enquanto ser espiritual, vai estar te sugando energeticamente, financeiramente, de alguma maneira. É, então, cabe a gente ter essa questão da autopercepção, do olhar, e começar a comparar. Porque quando a gente não compara, a gente permanece naquilo. Lilian, como é que você saiu do grupo que você estava frequentando há uns séculos atrás, que estava no processo de gurutização? Então, tipo, eu comecei a ver que aquilo não estava fazendo muito sentido para mim e eu não estava assim evoluindo, eu não estava me melhorando como pessoa, eu me sentia sempre extremamente frustrada, insatisfeita mesmo, e eu vi poxa, isso aqui não tá. Eu não estou conseguindo olhar para mim, eu continuo com as mesmas questões, tipo, eu vi que não tinha sentido mais, sabe? Igual muito diferente depois que eu entrei no meu processo atual, que já tem pouco mais de 3 anos, que eu vi mudanças na minha vida. Eu vi mudanças aplicáveis, mudanças de hábito, mudanças de relação com as pessoas, mudanças de percepção no ambiente. Então, pela primeira vez na vida, eu vejo como o meu processo agora é real. E aí, comparado com aquela época, assim, eu vejo com a minha experiência daquela época, eu percebo o quanto que aquilo lá foi ilusório. Porque tinha muito dessa questão de, nossa, a gente está aqui porque somos privilegiados nesse contato e tal, entendeu? Tipo assim, nossa, só vocês estão sabendo disso e tal, são muito privilegiados e tal. E à medida que a gente vai estudando, a gente vê que não é assim. A gente vê que tá tudo aí. A gente pode captar isso, entendeu? Então, assim, foram dois processos na minha vida completamente diferentes. Mas eu sou muito grata, porque o aprendizado que isso trouxe para mim, e justamente para eu entender agora verdadeiramente o meu processo, então, isso foi muito importante para mim. Então, eu só agradeço. Perceba que ela fez o olhar para dentro. Então, nós vamos entrar em contato com o terapeuta, que é maravilhoso. Não é para deixar de ir no terapeuta, não é para deixar de ficar com medo de ir no terapeuta. Sim, É um investimento. Se você não está se sentindo bem, procura um.
É maravilhoso, é um investimento. Vamos lá, conversa, né? Também uma conversa com alguém que possa ter uma escuta profunda te ajuda muito. Mas a grande questão é, você, nesse processo, está percebendo que a pessoa é o único caminho, é o caminho que ela está dando? Vamos trazer pontos aqui para poder ficar fácil para saber se esse terapeuta é um terapeuta que está abusando, se está tendo uma situação de desrespeito energético, de acorrentamento energético. Não só o terapeuta, mas todo aquele que lida com a espiritualidade e que, porventura, está trazendo somente o caminho. Só as lições dele, só, só os vídeos que passa, só a literatura que ele te dá, é o único caminho que ele admite que deve ser o seu? Esse é um ponto. É, quando você, quando você comenta sobre outras terapias, ele menospreza as outras terapias? Esse é o segundo ponto. Esses são pontos de atenção. É, ele tenta trazer que qualquer problema deve vir direto a ele sem consultar outra pessoa. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, na verdade, é o ponto mais principal, é como você está sentindo um pouco depois do tempo da terapia. Você está conseguindo manter aquele nível? Você cai muito rapidamente e a vontade de ligar para aquele terapeuta é quase que imediata. Então, são pontos de atenção que a gente sempre tem que ter. Eu lembro que eu estava falando do cartazinho que eu vi que a moça tinha colocado para. Eu tinha feito um post até muito bacana, muito bem escrito, falando o seguinte, que era a pessoa era cartomante, e ela sempre estava incentivando ela a tirar a carta, tipo, a cada 3 dias, para que ela pudesse ter aquele fluxo financeiro o tempo todo. Então, esse terapeuta, ele te incentiva a procurar ele e fazer com que só ele seja o seu caminho. Se sim, olha, corre. Corre porque você já está entrando num processo de vampirização, de obsessão mesmo. Sua energia está ficando vinculada a outra pessoa e as egrégoras que, de alguma maneira, ela serve. Ela pode não servir conscientemente, né? O ego dela é tão grande e brilhante que ela não vê as sombras que estão perto dela. Ou, que é o caso que eu preferia não ter que falar, mas ou ela simplesmente serve a eles e já está no processo que ela acha que deve. E assim, gente, é importante lembrar que tem pessoas assim maravilhosas, tem pessoas muito boas. Eu mesmo, um dos pontos cruciais de mudança no rumo que a minha vida tomou, assim, até para buscar esses estudos, esse aprendizado, foi uma sessão com uma taróloga, assim, que ela me mostrou tanta coisa sobre mim, sabe? E isso assim me ajudou demais. Momentos com terapia, a minha dificuldade de falar, a minha dificuldade de comunicação me ajudou demais isso. Então, eu tive profissionais maravilhosos no meu caminho. E eu tenho certeza que todos vocês são capazes de encontrar esses profissionais maravilhosos. O que a gente quis trazer aqui foi só um momento de vocês refletirem, né, sobre o que que vocês estão buscando, quem vocês estão buscando. Não é falar mal ou detonar, não. Pelo contrário, a gente ama isso, né, Bruno? A gente procura realmente esses processos terapêuticos. A gente tem relatos maravilhosos. Eu já ouvi muitos, o Bruno também já ouviu muitos, e tem muito resultado mesmo. Mas é só justamente para a gente ter esse processo consciente dessa busca e também chamar para a gente a nossa responsabilidade nesses processos, né? Exatamente. A autoinvestigação, a autoobservação é o primeiro passo de resolução de problemas. Por exemplo, eu vi aqui que a Flávia está dizendo que está em casa meio mal, né? Subiu aqui a tag. É, Flávia, acabei de olhar a mensagem dela. Então, Flávia, olha para dentro de você com muito amor e carinho. Ah, mas eu já estou olhando. Sim, você está olhando,
porque está doendo, né? Aproveita esse mal, comece a investigar em que parte do seu corpo está sentindo este mal, como é que emoções surgem quando você olha direto para lá. Porque uma coisa tipo, estou sentindo mal, minha barriga está doendo, minha barriga está doendo, mas porque eu sei que está doendo, porque eu estou sentindo a dor. Mas eu não investiguei olhando para lá. Eu não mandei a minha atenção consciente para a parte da minha barriga. E quando eu faço isso, quais são as emoções que vêm a mim? Quais são os pensamentos que vêm a mim? Porque nesse momento você começa já raízes de resolução. Talvez meu barriga esteja mal, comer alguma coisa, que a desculpa sempre se dá. Mas aí quando eu começo a investigar, aí começa a vir, não, eu estou em angústia por conta dessa nova cepa que está vindo. Ah, então não é porque eu comi alguma coisa, é porque eu estou jogando minha mente lá para frente. E aí eu comecei no processo de da mente ficar acelerada e pronto. Aí o que eu vou observar? Que eu tenho que abaixar um pouquinho minha mente. Ah, não, eu tô sentindo uns calafrios no corpo. Então, vou observar esses calafrios. Que pensamento ou emoção vem junto com isso, né? Então, essa questão da autoobservação, quando a gente faz essa autoobservação, autopercepção, primeiro que se tiver algum processo obsessivo, a gente, já começa a trabalhar. Se a gente tem, por exemplo, a Flávia de novo colocou ali que ficou alérgica. Se ela ficou alérgica e começa a olhar para essa alergia, Ô, começa Bruno, só tira uma dúvida. O Instagram ainda tem 1 hora de limite para live? sei lá, o Instagram é meio doido, às vezes ele coloca que tem 1 hora de limite, às vezes passa um pouquinho, deixa eu clicar aqui no meu nome, não apareceu nada para isso, então vou falar mais um pouquinho, se falar Ah, alguma coisa vai aparecer ali. ufa. Ah, beleza, então. Pra gente ficar de olho nisso, que eu não quero perder essa live, Não, não, pra ficar salva depois. se perdeu, é só para os corações e mentes que estão aqui. Falou? Ah, Depois a gente faz um resuminho sobre o vídeo. Flávia olha, boa. Mas aí a continua, Flávia fala. olha para esses processos da alergia dela. Flávia, aí presta atenção, presta atenção. Essa é a minha visão. Pode não ser a sua, pode não ser a da Lília, mas eu vou dar a dica segundo eu estou entendendo. E depois você pode procurar na literatura, que está maravilhoso, você pode encontrar outros caminhos que possam resolver. Mas dentro daquilo que eu estudei, que eu percebi e que eu tenho trabalhado, você olha para essa alergia. E aí, qual a sensação que vem? Vem limite? Vem raiva porque está limitado, porque não pode sair de casa? Está vindo raiva porque tá vindo uma irritação porque de alguma maneira você queria estar mais livre e não está podendo? Algum tipo de diálogo com outra pessoa gerou uma situação que você está se sentindo restringida? São algumas ideias que eu estou perguntando. Eu não estou dando diagnóstico, obviamente, mas alergia, dentro do que eu estudei, está falando sobre limites e irritabilidades com relação a limites. E aí, esse limite pode vir através da fala, limite através da restrição da emoção, limite através da restrição do próprio se movimentar ou de uma relação que está sendo limitada. Então, é algo a ser investigado, tá bom? Eu não estou dando diagnóstico, só estou dando uma ideia. Então, depois você faz essa auto-investigação e veja. A Lília, por exemplo, pode trazer um outro ponto diferente e é maravilhoso. É bom que eu aprenda também. Eu queria falar aqui que a Andrea comentou que ela tem um problema sério com a comunicação. Eu gosto muito desse assunto de comunicação porque eu também sou uma pessoa que sempre tive problema sério com a comunicação. Tanto que eu tinha vários problemas de inflamação na garganta,
sempre manifestava assim comigo. Eu tinha dificuldade de falar, eu tinha dificuldade de manifestar a minha verdade. Eu engolia tudo, aí isso manifestava numa opressão no meu peito, sabe? Então, assim, é, eu entendo muito essa questão da comunicação, sabe? E eu começar a olhar para isso, entender a questão dos chakras, as questões energéticas que estavam por trás disso. Eu consigo fazer live, Bruno. Olha só, mudei completamente. Eu nunca mais fiquei doente com essas questões de inflamação de garganta, de gripe. Não fiquei mais. Então, assim, se eu olhar para isso, é maravilhoso, maravilhoso. E a gente, inclusive, podia fazer outra live falando dos chakras, porque sempre surgem essas dúvidas, né? A questão como é que trabalha essa autopercepção e a manifestação de doenças por causa de alterações, né, a nível dos chakras e tal. Acho que a gente podia fazer esse bate-papo aí um dia desses. Podia sim. Já vão deixar aqui agendado dentro da agenda do universo para a gente poder estar aqui de novo. E é maravilhoso isso. Verdade, Então, aí, ó, problema de tireoide, a André falando que engulo tudo, era eu então, engolindo tudo. esses pequenos pontos que a gente trouxe, já trouxe clareza. Até mesmo quem não está manifestando aqui já trouxe alguma coisa para pensar. Agora, essa é a minha verdade, é o que eu estudei. Eu estou trazendo algo para vocês. Se esse algo não está batendo com a forma como você está, então vocês podem entender como aquilo que não é isso. É um ponto que vocês não precisam investigar, porque já foi dado. Vamos investigar outro. Vamos olhar por outros terapeutas, olhar de outros terapeutas, olhar dentro da literatura, de outra literatura. Mas vão procurar, ou seja, auto-investigar traz a resolução e o libertar dessas ideias de que o terapeuta que a gente procura, ele tem que dar para nós achar, tem que nos ajudar, não é dar, nos ajudar que nós mesmos encontremos a chave da nossa própria liberdade e que nós somos responsáveis pelo nosso próprio processo de cura. Quando isso não acontece, quando isso não acontece nem com as terapias energéticas, nem com as leituras de oráculo e nem com os pontos de guiança espiritual, corre um processo vampírico e um processo obsessivo. E isso é extremamente desrespeitoso com aquele que busca uma cura. Talvez seja até mesmo aquilo que o Deco colocou, seja uma pessoa desesperada, que não está olhando para dentro dela e só olha para o externo, no sentido de só quer saber o místico. Ainda assim, essa pessoa, ela tem que ser tratada com respeito. E se o seu místico Sim. não atende à demanda mística dela, encaminhe ela para outra pessoa, ou então seja bastante sincero, olha, o que você está buscando, eu não posso oferecer. Então, para quem é terapeuta e está nessa situação com uma pessoa extremamente carente, tem uma devoção e está super carente energeticamente, não cai na onda de tentar ser a caixa d'água dela, não, porque não dá certo. Você não vai permitir que ela seja livre e você vai estar se prendendo também. Da mesma maneira, se você acha que é interessante manter do ponto de vista comercial, entenda as leis que regem esses pontos, sabem que você tem sabedoria e conhecimento para isso. Então, A responsabilidade a responsabilidade, o corte vai ser muito mais profundo. muito maior. Maravilha? Maravilha, Bruno. Alguma pergunta, minhas queridas, meus queridos, para a gente poder aqui finalizar o nosso bate-papo? Se não tiver perguntas agora, porque está processando, escreve nos comentários.
Essa Sim. live fica gravada aqui no Instagram. Eu vou subir ela pro meu YouTube. Se as meninas do Lab quiserem subir para o YouTube delas, é uma Lab colaborativa, elas sobem para o YouTube delas também, é maravilhoso. Se tiver pergunta lá no YouTube delas, eu respondo lá. Se elas tiver no meu, encaminho para elas, é maravilhoso também. Então, se você está assistindo essa live já gravada, escreve aqui embaixo. Está com dúvida? Vamos conversar, vou entender. Deixa eu aprender com vocês também, tá bom? Manda no direct, né? Qualquer coisa posteriormente, ou pro Bruno, ou pro Lab, pode mandar pra gente, que aí a gente vai respondendo também. O máximo que pode acontecer nesse ponto é dizer assim, eu não sei, talvez um outro ponto de vista seja mais interessante para você nesse Desistir do fone aqui, Bruno. Mas olha, eu só tenho a agradecer esse momento, esse bate-papo maravilhoso que nós tivemos. Vamos combinar outros, né? Isso, vamos sim, vamos sim. É... Opa, quase que eu cometo erro de novo. Olha É... aí. Essas notificações do celular. É... Vamos combinar sim, falar o assunto que a gente acaba gostando de falar muito, que é sobre chakras e adoecimento. Depois a gente marca e vamos destrinchar aqui, né, e ver que sabedorias que a gente ganha com essa troca maravilhosa. Nós que estamos aqui, vocês que estão aí assistindo a live, vou encher essa caixa de pergunta, tá bom? Obrigada, Bruno. Boa noite. O Lab de Cura Intuitiva, se vocês não seguem elas, vocês estão perdendo tempo. Vão lá, Então, sigam. É maravilhoso, tem um conteúdo bastante profundo, tá? Elas também dão cursos e os cursos delas são lindos, são cursos de alto aprofundamento, vale muito a pena. Mesmo. agora, Semana dos Namorados, vai ter um que é o Namore-se, sabe? Ó, ó. Um alto da Namore-se. Depois vocês entram aí nas nossas publicações para saberem um pouco mais sobre isso. E eu, agora dia 19 e 20, vou dar o curso de autodefesa energética e proteção mental. É um curso que eu só dou uma vez ao ano. Então, se vocês estão interessados pelo assunto, manda no direct e a gente vai conversar, tá bom? Beijo no coração de todos, de todas. Estejam todas maravilhosamente. Muita Muita luz, luz. gente. Gratidão, queridas. Tchau, tchau. Tchau.